Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da rádio Savana 100.2. É um programa também que está em direto na nossa página do Facebook. E também pode acompanhar em diferido nesta rádio aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Na televisão independente de Moçambique, veja aos domingos, às terças e às quintas às 21 horas. É um programa que o último antes da votação de 15 de outubro, que é o principal tema deste programa. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Estamos a fazer um programa antes do dia D, Exatamente. que é o terça-feira. Terça-feira quanto a mim, acho que há um grande nervosismo em relação ao próprio ato eleitoral, muitas notícias falsas sobre o que pode estar mal ou pode não correr da melhor forma durante o ato eleitoral. Portanto, não há um ambiente muito simpático em torno das eleições. Muito bem, é o principal tema deste programa que vamos olhar. Hoje também vamos olhar para a violência eleitoral, que é o assassinato nesta segunda-feira do ativista Anastácio Matavel. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana, que é o engenheiro Carlos Vaz, prémio Carreira pela Universidade de Delft, uma universidade holandesa. É um tema não eleitoral, uma vez que hoje vamos falar muito de eleições. Eu decidi escolher um tema que não tem nada a ver com as eleições, mas que, por outro lado, homenageia uma figura incontornável do círculo técnico científico em Moçambique, que é o professor Carmo Vaz, um engenheiro especialista em águas. E, portanto, ele vai ser homenageado na Universidade de Delft, na Holanda, onde ele fez também estudos de pós-graduação, e este é um prémio de carreira. O professor Carmo Vaz esteve numa lista final que incluía outros académicos de países africanos, também graduados pela Universidade de Delft. Portanto, é importante que uma universidade técnica de renome mundial dê este prémio a um moçambicano. Eu acho também importante singularizar esta homenagem ao professor Carmo Vaz, porque ele tem sido notável nas suas contribuições científicas para o país, e muitas das suas contribuições são de natureza controversa, ou seja, há muitas vezes esta convicção que as pessoas que vêm da área técnica são pouco propensas a ter este espírito crítico, sobretudo no nosso país. Isto não é linear. E eu estou lembrado que ainda recentemente o professor Carmo Vaz, a propósito das zonas áridas do nosso país, e o problema da aridez é um problema grave aqui no sul de Moçambique, ele pronunciou-se contra a construção de barragens na zona a norte da província de Gaza, exatamente por uma questão, não só por questões de natureza política, uma vez que há uma disparidade em relação aos investimentos em barragens no sul vis-à-vis o resto do país, mas também problemas de natureza técnica que têm a ver com os solos, e só para citar de memória os problemas que temos até hoje com a barragem de Massingi, que são problemas de solos, da permeabilidade de solos. Também recentemente se envolveu numa polémica em relação aos níveis de armazenamento de água na barragem dos Pequenos Libombos, nomeadamente a questão dos consumos para a agricultura e para consumo humano, uma vez que é a principal fonte de abastecimento à cidade de Maputo. Portanto, em resumo, para além disso, ainda acho que é importante este aspecto. O engenheiro Carmo Vaz produz quase semanalmente um pequeno boletim político-cultural
que eu acho que tem muita piada e que tem um sentido crítico bastante elevado, o que mais uma vez faz dele, não só faz dele um intelectual orgânico, diria gramsciano, mas também é muito pouco usual os engenheiros se envolverem-se ou terem esta faceta de análise política, e acho que ele o faz com muita acuidade, goste-se ou não, concorde-se ou não com os seus pontos de vista. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos para o tema sobre as eleições, o tema eleitoral, mas primeiro vamos olhar para a violência eleitoral, que foi o assassinato do ativista Anastácio Matavele esta segunda-feira. Matavele, que era o diretor executivo de FONGA. FONGA é um fórum de ONGs da província de Gaza, era também diretor executivo da Sala da Paz, na Zona Sul. E este assassinato de Fernando Lima acontece em plena campanha eleitoral, numa província já por si polêmica por causa dos controversos números dos 300.000 fantasmas. No primeiro momento, Fernando Lima, como é que olha para este assassinato e até que ponto podemos considerar que ele foi vítima do sistema por causa das suas intervenções públicas? Bem, há poucos minutos antes de entrar aqui para o estúdio, eu recebi um comunicado de uma das embaixadas aqui em Moçambique, alertando para as zonas críticas em período eleitoral. Portanto, o que poderá acontecer eventualmente terça-feira. E a província de Gaza faz parte dessa rota de perigos para aquela comunidade específica que é alertada por este comunicado. Ora, eu acho que nunca no passado isto aconteceu em relação à província de Gaza. Portanto, este atentado tinha um objetivo muito claro: intimidar tudo que seja observação, seguimento da operação eleitoral na província de Gaza. E porquê que há todas estas interrogações? Porque para se provar a existência dos 300.000 fantasmas na província de Gaza, vai ser preciso fazer uma série de falcatruas. Ou seja, ou comparecem nas mesas de votos todas as pessoas que têm cartões duplicados, triplicados, todos os jovens que não têm idade eleitoral para votar, ou, ao invés disso, terá que haver uma grande operação de enchimento de urnas para provar que, de facto, estes 300.000 eleitores existem e que, portanto, o contrário é uma invenção do Instituto Nacional de Estatísticas e da oposição e também de meia dúzia de intelectuais que não gostam do regime. Portanto, claramente atingindo uma pessoa que tinha funções de direção em termos de observação eleitoral, tendo em conta os problemas que está a haver exatamente na credenciação da observação eleitoral, tendo em conta os problemas específicos desta província. Havia uma mensagem clara a passar com esta morte brutal de Anastácio Matavele. E isso, olhando para este último ponto que estava a colocar Fernando Lima, então está muito claro que esta é uma mensagem para os que preparavam-se para vigiar estes números na província de Gaza. Absolutamente. Para além, eu mencionei aqui o comunicado de uma missão diplomática em Maputo, mas ao longo da semana vários jornalistas, vários correspondentes internacionais me têm contactado a perguntar se será seguro ir fazer cobertura eleitoral na província de Gaza. Ou seja, habitualmente não acho que os jornalistas sejam particularmente medrosos, antes pelo contrário,
os jornalistas são conhecidos por este tipo de pessoa que é mais destemido, que é mais intrépido, que é mais corajoso e, portanto, não se deixa intimidar facilmente por este tipo de clima que foi criado em Gaza. Ora, para as pessoas estarem preocupadas com o que eventualmente poderá acontecer em Gaza é porque exatamente se criou este clima e o facto de ter havido este assassinato, o facto deste assassinato ter sido cometido por agentes do Estado, leva, com legitimidade, eu diria, pessoas que gostariam de cobrir as eleições em Gaza a estarem receosas que algo pode acontecer e que há, eventualmente, grupos de choque que estejam preparados exatamente para intimidar aqueles que são identificados como potenciais obstáculos à fraude, nomeadamente os observadores eleitorais, os jornalistas, os delegados de listas, nomeadamente os delegados de listas que não pertencem ao partido no poder, uma vez que também existe esta convicção errónea de uma parte do eleitorado afeto à Frelimo que na sua província, ou seja, nesta província concreta de Gaza, a oposição não entra. E também este assassinato contra o ativista Anastácio Montevideo destapa o véu daquilo que já muito vinha-se falando sobre os quadrões de morte dentro das forças de elite do Estado. Isto veio provar que isto acontece. Claramente, o que é que aconteceu na segunda-feira em Xai-Xai? A operação correu mal, ou seja, do meu ponto de vista, esta operação seria mais uma de tantas que foram feitas ao longo dos últimos anos neste país. Há um assassinato, há um atentado, os autores desse atentado fogem e a polícia não fica particularmente impressionada e impelida a prosseguir a investigação desta situação, como aconteceu em casos anteriores. Para além disso, e neste modus operandi em relação aos esquadrões da morte, é minha convicção que na zona central de Sofala, no auge de Sofala e Manica, sobretudo Sofala e Manica, mas há casos claros que aconteceram também, por exemplo, em Inhambane e em Tete e na Zambésia, mais de uma centena de membros e líderes de base da Renamo foram assassinados à queima-roupa e durante a noite por, vamos dizer, desconhecidos. Olhando o formato, olhando as circunstâncias e os relatos de testemunhas próximas desses mesmos atentados, todos têm o mesmo formato. Portanto, é possível encontrar uma matriz em relação à forma como estes assassinatos foram perpetrados. Portanto, esta evidência não é apenas para aquilo que aconteceu, não serve apenas para aquilo que aconteceu em Xai-Xai, mas levanta outras interrogações a mais de uma centena de mortes que foram reportadas, nomeadamente reportadas pela organização Human Rights Watch. Por outro lado, e também este facto me parece importante, e o Savana esta semana republica uma entrevista com um dos elementos deste grupo. É importante salientar que o Savana deliberadamente não revelou a identidade deste indivíduo, mas continua a conservar
a identidade real desta pessoa, as suas fotografias, portanto, existe, e toda a descrição que ele faz das operações que foram desenvolvidas em várias províncias, nomeadamente em Sofala, nomeadamente em Nampula, coincidem com relatos de pessoas que presenciaram ou recolheram informações de proximidade em relação a esses atentados. E também abre caminho, abre espaço para a Procuradoria-Geral da República pegar nesta evidência e cavar ainda mais a fundo. Se a Procuradoria quiser, vontade. pode e deve cavar neste assunto, mas pode e deve cavar na própria ou nas próprias instituições, ou seja, fazer uma investigação em relação às forças especiais dentro da polícia e dentro do exército, ao próprio Ministério do Interior, para determinar a extensão destes grupos, quem está envolvido, se há uma cadeia hierárquica em relação a estes grupos e se estes grupos respondem a a uma cadeia de comando paralela ou à própria hierarquia que está formalmente estabelecida, quer no comando da polícia, quer no comando do Ministério do Interior. Vamos ligar a um outro tema, este tema do assassinato deste ativista, que tem que ver com a observação eleitoral. Há problemas de credenciação de observadores, relatos hoje e também durante toda a semana de dificuldades aparentemente propositadas para a credenciação de observadores nacionais, e estas eleições de observadores estão com muita força, sobretudo observadores nacionais, muita força no terreno, e há estas dificuldades a serem postas pelos órgãos eleitorais. Fernando Lima, este é o novo paradigma de tentativa de fraude. Do que aquela tradicional de enchimento de urnas. São muito mais notícias. Isto também significa que aqueles que estão com intenção ou que, desde o primeiro momento que se planificaram as eleições, estão envolvidas em ações de fraude, acharam que este devia ser um alvo a atingir, ou seja, a observação das eleições. Mas o problema das eleições e da fraude nas eleições começou também com o próprio recenseamento. A questão do recenseamento não é nova, já foi levantada em eleições anteriores, mas ganhou mais relevância nestas eleições porque havia muito mais observação e também porque as próprias brigadas e organizações que fizeram a observação em relação ao recenseamento estavam muito melhor preparadas e porque se fez, durante este espaço de 5 anos, foram feitas várias pesquisas em que exatamente se determinou que as ações de fraude começavam exatamente no momento do recenseamento, credenciando determinadas zonas geográficas, negligenciando outras, privilegiando províncias, negligenciando outras províncias, portanto, mapeando com frieza a forma de manipular o voto, neste caso, dando possibilidades extras a determinadas zonas e limitando os direitos de votos noutras áreas. Esta questão dos observadores claramente mostra que as autoridades do dia não estão interessadas na observação eleitoral, mas também é uma resposta direta a uma estratégia que foi montada também com a devida antecedência pela comunidade internacional e pelas organizações internas
para responder ao fenómeno de fraude com a observação massiva destas eleições. Porquê? Porque, e sejamos francos e claros sobre isto, não seria possível mobilizar tantos milhares de observadores para estas eleições se não houvesse dinheiro para pagar esses observadores. A esmagadora maioria destes jovens, e eu falo de jovens porque a esmagadora maioria dos observadores são jovens, não trabalha por amor à camisola, não trabalha por voluntarismo, trabalha porque tem per diems para trabalhar para a observação eleitoral, trabalha porque recebe dinheiro para a formação, para poder seguir com eficácia o que se passa no dia das eleições. E, portanto, houve muito dinheiro que veio do exterior, e não estou a sugerir nenhuma operação de fraude ou de branqueamento de dinheiro que entrou por vias ilícitas em Moçambique, exatamente para pagar a todas estas organizações viradas para a observação eleitoral, para prevenir que houvesse fraude. Ou seja, por meios pacíficos, assegurar-se que não haverá fraude. Porque, por exemplo, eu tenho assistido ao incitamento dos partidos da oposição para a proteção do voto. Ora, a proteção do voto, para além de em determinadas circunstâncias poder ser um ilícito eleitoral, também contém em si um grande potencial de violência. Da mesma forma que os partidos apelam à guarda do voto e depois, quando as emoções são muito elevadas, é muito difícil de determinar se as pessoas estão a 300 metros ou se estão em cima da urna. Poderá acontecer que as forças de manutenção de lei e ordem também estejam preparados para conter estas pessoas e também, deliberadamente, criarem uma situação de confrontação que leve a outros ilícitos, como também já aconteceu no passado, nomeadamente a saída de urnas pelas janelas, a entrada de urnas em carros blindados, enfim, uma série de propósitos mais ou menos estudados, planeados e que podem manchar o dia das eleições, que todos querem que seja esse tal dia de grande festa. E eu falava com algumas organizações que estão interessadas em observar eleições, que me diziam, ontem houve uma reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde embaixadores chegaram a pressionar o ministro, reclamaram sobre atrasos na credenciação e algumas credenciais começaram a sair a conta-gotas, mas a grande dificuldade é distribuir credenciais, sobretudo nas províncias de Nampula e Zambésia, é lá onde está o grande problema de entrega das credenciais, distribuí-las pelos distritos e pelos postos administrativos. Tudo vai chegar atrasado. Chegando atrasado, não há uma vigilância muito mais assertiva que pode entrar nesse fenômeno de enchimento de urnas. Bem, eu acho interessante exatamente o fenómeno que está a acontecer em relação à observação. Para já, por estas províncias serem as mais afetadas, a Zambésia e Nampula, duas províncias onde há previsões que a oposição pode ter um bom desempenho. Dois, por serem as províncias mais populosas do país. Três, por serem as províncias onde a observação eleitoral, para além de Gaza, concentrou as suas atenções. Também porque as organizações de observação eleitoral, honra-lhes seja feito, com a devida antecedência, submeteram os processos. Portanto, não é nada que a CNE e o STAI não soubessem. E, portanto, a CNE
e o STAI, mais uma vez, nos brindam com esta situação de estarem por detrás do boicote à credenciação da observação eleitoral. Portanto, eu só posso imaginar, e não tenho nenhum problema em dizer isso, que o STAI e a CNE continuam a fazer parte da máquina que não está interessada em que estas eleições sejam livres e justas. Mas uma parte das credenciações para a observação eleitoral tem a ver com o projeto de contagem paralela de votos. Ora, a contagem paralela de votos pode ser uma ferramenta de dissuasão muito importante para a fraude, e mesmo que não seja dissuasora, uma vez que aqueles que planeiam a fraude já determinaram isso mesmo, havendo contagens paralelas que foram consideradas sérias e assertivas nas eleições autárquicas em 2018, essas mesmas contagens não foram levadas em conta, nem foram levadas em conta pelo Conselho Constitucional, que teve acesso a essas contagens, a esses números das contagens paralelas. Mas se as pessoas que estão preparadas e treinadas para fazer contagem paralela não tiverem credenciação, desarma-se um potencial de aferição paralela, exatamente para determinar se as contagens oficiais correspondem ou não às contagens reais. Ora, aqui temos um fenómeno também muito interessante, ou seja, as autoridades oficiais, e neste caso considero que são representantes das autoridades oficiais, os órgãos que têm a seu cargo a administração do ato eleitoral, não estão interessados em dar maior credibilidade às eleições, autorizando, estando abertos às contagens em paralelo, mas, ao contrário, dificultando ao máximo que as pessoas que possam fazer contagens paralelas sejam boicotadas no dia das eleições. Vamos olhar última questão para este tema, a questão das novas limitações para os jornalistas, no que se refere ao voto especial. No passado podíamos voltar a votar em qualquer sítio, de Rovuma até ao Maputo, mas agora é dentro do círculo eleitoral onde a pessoa se licenciou. Fernando Lima, sempre houve esse esforço, já estamos a falar um pouco disso, para dificultar ao máximo a presença dos jornalistas durante o apuramento dos resultados. Um jornalista que é esta agente de antifraude. Eu acho muito lamentável, ou seja, individualizar a comunicação social, hostilizar a comunicação social, privando os membros da comunicação social de um direito constitucional, de um direito de cidadania, que é exatamente votar os seus representantes, é lamentável. Mas os elementos que foram fornecidos para justificar essa medida não são coerentes. Até agora não conheço nenhuma explicação que eu possa achar aceitável desta possibilidade de ser vedada aos jornalistas. Não conheço qualquer constrangimento no passado criado pelo facto de, digamos, algumas centenas de profissionais votarem fora do seu círculo eleitoral. É claramente possível este voto ser estritamente controlado em termos da legalidade do ato, dos elementos de identificação daquele repórter em particular. Aliás, a própria lei estabelece a forma como se isso estabelece. Portanto, a minha interpretação é claramente uma interpretação política, e a minha interpretação é que, mais uma vez, a CNE e
que o STAI decidiram hostilizar os jornalistas porque o STAI e a CNE estão profundamente desapontados com o papel da comunicação social, desapontados no sentido de que gostariam de uma imprensa muito mais dócil, muito mais domesticada, em vez de uma imprensa que levanta questões. Mais, a CNE e o STAI fazem formações específicas para as pessoas das mesas de voto. Ora, se essas formações não fossem no sentido de se hostilizarem os jornalistas, tenho a certeza que o jornalista seria sempre bem recebido em qualquer posto de votação pelas autoridades que estão lá, ou seja, pelos agentes que estão a controlar as mesas e as assembleias de voto, e não é isso. Devo dizer que há exceções, mas a minha experiência pessoal, e não quero de modo algum generalizar a minha experiência pessoal, mas é de uma ostensiva hostilização dos repórteres cada vez que nos aproximamos de uma mesa de voto. Ora, o jornalista não prejudica, nem pode, porque assim o estabelece a lei, nomeadamente aproximar-se do local onde o eleitor está a exercer o seu direito de voto, tirar imagens desse mesmo ato que poderia eventualmente afastar a natureza sigilosa que deve revestir a escolha de cada um dos eleitores. Portanto, fora daquilo que é estritamente o admissível. As lutas que os repórteres têm que fazer em cada sala de aulas, e eu digo sala de aulas porque a maior parte das votações ocorrem em escolas e nas salas de aulas das escolas, para assistirem, por exemplo, às contagens dos votos. Portanto, porquê que o jornalista é uma persona não grata a assistir à contagem dos votos? Eu acho que isto devia ser saudado. Mais uma vez, daria mais credibilidade ao ato eleitoral, porque o jornalista testemunhou aquela contagem dos votos. Muitas vezes, inclusivamente, já houve incidentes em que os jornalistas não podiam fotografar os editais que são afixados e que é de lei serem afixados à porta do sítio onde decorreu a votação. Portanto, isto para mim é uma evidência que as pessoas na formação não são instruídas a ter uma atitude amigável em relação aos jornalistas. Mas também explica outra questão. E isto não é dito, nem sempre é dito. Uma parte das pessoas que ocupam lugares nas mesas de votos são treinadas por partidos políticos. Uma parte dos partidos políticos tem mais força, tem mais organização, tem mais influência para meter mais pessoas nas mesas de voto, e eu acho que esses partidos políticos instruem os seus elementos, os seus militantes, os seus agentes a hostilizar os jornalistas. Uma parte destas pessoas escolhidas para as mesas de votos vem dos governos distritais, e nós sabemos quem é que domina os governos distritais neste país, e mais uma vez estas pessoas não têm uma atitude amigável. Faltam poucos dias para a votação, por exemplo, embora eu não tenha nenhuma expectativa positiva, mas seria interessante o STAI e a CNE fazerem um apelo para que à comunicação social fossem dadas todas as possibilidades para que o seu trabalho decorresse da melhor forma, e que todas as facilidades que são previstas por lei fossem concedidas em cada posto, independentemente disto acontecer em Maputo ou acontecer em Mached ou em Palma, porque exatamente onde os jornalistas são mais hostilizados são nos sítios mais afastados dos centros de poder
em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para analisar a campanha eleitoral olhando para os três principais candidatos, um a um. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para a campanha eleitoral nos seus últimos dias. Fernando Lima, olhamos agora para a campanha eleitoral que termina amanhã. E nas presidenciais é claramente uma corrida a três, mas há dois candidatos da Frelimo e da Renamo que estão a travar um combate duro nas províncias da Zambésia e Nampula, que são os dois principais círculos que elegem quase um terço da Assembleia da República, que tem 250 deputados. Uma memória disso viu-se em 1999 com Joaquim Chissano e o Afonso Dhlakama. É notável isso, é notável, sobretudo da parte da Frelimo, que tem uma máquina muito mais organizada, que tem certamente um gabinete técnico que pode facilmente determinar as áreas geográficas onde eventualmente o Partido Frelimo e o candidato do Partido Frelimo poderão ter dificuldades e eles vão privilegiando os distritos onde a oposição tem muito mais força nessas províncias. Essa é a minha sensibilidade, ou seja, quando vejo o presidente Nyusi retornar a Mecanhelas, a Coamba, a Mocima da Praia, à ilha de Moçambique, a Nampula, inclusivemente alterando de certo modo a coreografia, já não os mega comícios, mas as marchas a pé, em que o candidato mostra uma grande destreza física, não só em correr, mas também em dançar. Portanto, talvez uma das características deste candidato é exatamente a sua capacidade de dançar vários ritmos neste país. Então, para mim, isto mostra que a Frelimo não está segura de um bom resultado em várias partes do país, o que é natural, não? Ou seja, isto de facto a que significa saber fazer uma boa campanha. Ele está a tentar cobrir e ter esta adesão do eleitorado por si. Tendo dito isto, também é verdade que o Ossuf Momad continua a batalhar em Nampula porque sente que tem que ser nesta província onde ele tem que ter um resultado muito bom, que é de facto a sua província de origem. Outra questão também muito interessante é que, e quanto a mim parece-me acertada, o candidato da Renamo deixou de fazer estes discursos enfadonhos da estrada e da estrada que não foi construída ou que foi construída, da agricultura mecanizada, do furo da água, para entrar mais em áreas que, quanto a mim, me parecem mais assertivas e que ferem mais o partido opositor. Ele vai usando aquele vocabulário que os frustrados com a governação atual querem ouvir. Absolutamente, ou seja, todas as violações dos direitos humanos, o autoritarismo tradicional na Frelimo, as próprias formas arbitrárias que têm sido utilizadas para travar a campanha da Renamo, a questão da falta de acesso aos campos, aos edifícios públicos, às caravanas. Finalmente parece que a Renamo decidiu apropriar-se
apropriar-se da questão das dívidas ocultas, da corrupção, que eram temas que não eram muito abordados. Claramente, e é óbvio que o assassinato de Anastácio Matavel está a ser explorado, uma situação, e também se compreende que no início da campanha não foi explorada, como foi a questão das mortes que ocorreram num estádio em Nampula. Portanto, não só os partidos estão a arregaçar as mangas, como a campanha está muito mais agressiva em termos de linguagem verbal. O próprio candidato da Frelimo tem feito um discurso no sentido de desmontar o discurso da oposição, ou seja, dizem que não fizemos nada. Será que o Manuel de Araújo não consegue ver o hospital provincial? Será que não conseguem ver a nova estrada? Será que não conseguem ver o novo Fontanário? Que são áreas que a Frelimo tem um certo conforto em lidar, porque a Frelimo é governo e toda a campanha da Frelimo tem sido feita nesta base. Ou seja, o que fizemos, vejam o que nós fizemos. Se vocês não votam em nós, se vocês votarem em nós, vamos continuar a fazer. E também naqueles sítios onde, nos resultados das autárquicas, como aconteceu em Coamba, a Frelimo não foi votada, dizerem se não votarem em nós, vocês vão continuar na pobreza. Por exemplo, saltou o verniz em Sofala, o próprio presidente, que sempre se absteve de criticar a governação de Davis Simango, deixando isso para os seus lugares tenentes, ou seja, para as segundas e terceiras figuras. Agora, nesta fase derradeira, entrou a matar, como se costuma dizer, e criticou abertamente a governação de Davis Simango na Beira, afirmando que com a Frelimo haverá uma melhor governação na cidade da Beira. É interessante ver o governador de Sofala a visitar uma obra tipicamente urbana, como é toda a questão da drenagem do Chiveve, que, não obstante ter fundos mobilizados pelo governo, é claramente uma obra de inspiração do autarca Davis Simango. Portanto, e isto também se tem visto, e acompanhando o canal governamental é possível de ver a sucessão de inaugurações, de furos de água, de novos sistemas. E aparentemente durante os 45 dias de campanha foram feitas mais inaugurações do que todos os anos de governação. Até a questão do aterro sanitário da Matola voltou à agenda, anunciando-se que já está resolvido o conflito com as comunidades locais. Portanto, tudo isto são ações programadas, são ações concertadas, mas estamos em campanha, e isto faz parte exatamente da luta política entre os principais partidos políticos. Eu temo que Davis Simango, do MDM, possa vir a ser esmagado perante esta percepção do eleitorado que o voto e a vitória se disputa entre os dois principais e a Frelimo. Então, acha que o Movimento Democrático de Moçambique de Davis Simango pode reduzir os números que obteve em 2014, que foram 17 deputados, e olhando também isso com os números autárquicos que o Movimento Democrático de Moçambique teve em 2018? Absolutamente. Caiu. Há outro problema com o MDM. Não me parece que
aquele discurso sério e, digamos, quase honesto, se é que uma pessoa pode usar a palavra honesta num político, porque o político tem que sempre contar ali umas histórias, e David Simango também conta histórias ao seu potencial eleitorado, mas não me parece muito atrativo. Mais uma das características do MDM era ter uma série de enfants terribles, portanto, aquelas pessoas que em português podemos dizer que partiam os pratos, tipo Geraldo de Carvalho, Venâncio Mondlane, Manuel de Araújo. Então, vimos aí um David Simango solitário. Completamente solitário. Quer dizer, a única coisa, ou seja, aquilo que uma pessoa tem mais respeito por David Simango é dizer, coitado, andar todos estes quilómetros a apanhar poeira quando os outros andam de helicóptero e de avião, coitado, porque chegou a esses sítios recônditos do país para falar com estas pessoas. Ou seja, os moçambicanos tiveram a oportunidade, via câmaras de televisão, ver sítios do seu próprio país mostrados pela campanha do David Simango. de David Simango. Mas, à parte disto, senti uma grande solidão na campanha de David Simango, não obstante a seriedade que ele sempre imprimiu aos problemas que levantou. Mas, às vezes, as questões de campanha não são apenas questões de seriedade, tem que ser também de mobilização, de levar o eleitorado a empolgar-se perante este ou aquele candidato. Por exemplo, as câmaras de televisão não têm dado a campanha da Nova Democracia, mas a Nova Democracia, o Partido Nova Democracia, tem feito uma campanha interessante aqui no sul de Moçambique. Pode ter números interessantes no sul de Moçambique, exatamente porque tem sido uma campanha algo irreverente, e, portanto, isto pode atrair um determinado eleitorado, nomeadamente os novos eleitores que nunca votaram. Vamos ver, é um grande ponto de interrogação, mas daqueles partidos que saem dos três principais, é o único partido que eu tomei nota de que está em campanha. Vimos também nesta reta final um show de Ossuf Momad. Acho que conseguiu ter uma empatia com os banhos de multidões que caracterizavam os comícios de Afonso Dhlakama, e aparentemente mostrou uma habilidade que não se imaginava que pudesse ter. Bem, eu penso que o fenómeno Ossuf Momad é sobretudo o fenómeno Renamo. Ou seja, a Renamo está, ou a base social da Renamo, e eu acho que hoje é indiscutível que a Renamo, o tempo social da Renamo. Há uma base social da Renamo. A base social da Renamo leva ao colo Ossuf Momad. Os banhos de multidão que o que significa que um Ossuf Momad no Pazomo não é nada. Absolutamente não. É a Renamo que dá estas multidões ao Ossuf Momad. Agora, Ossuf individualmente também não tem desiludido. Para aqueles que achavam que ele não sabia falar, que teria dificuldades em se expressar, que é uma pessoa muito sisuda, muito formal, por exemplo, como é David Simango, Ossuf Momad tem-se mostrado um elemento completamente lançou piadas. Dança, faz piadas, faz brincadeiras, critica e faz críticas virulentas quando tem que fazer, pondera politicamente muitos dos ataques que ele faz a Frelimo. Então, não só tem mostrado habilidade política, mas também capacidade em lidar com este tipo de campanhas. Portanto,
ele tem sido, talvez, a grande surpresa desta campanha eleitoral, uma vez que a versatilidade e a vontade com que Nyusi tem gerido a sua própria campanha eleitoral, parece-me que ele está muito à vontade em toda a coreografia que os gestores da campanha de Nyusi montaram para si, em que ele também é o showman de todos estes mega comícios. É uma das características da campanha da Frelimo. As segundas e terceiras figuras não são muito visíveis. É Nyusi, depois Nyusi e depois o que significa que pode-se aproveitar disto para ter mais números nestas eleições do que o seu próprio partido. É preciso lembrar os números de 2014, a Frelimo obteve 55,97% e o Nyusi teve 57,03%. Isso pode voltar a repetir-se nestas eleições? Penso que poderá voltar a repetir-se e essa diferença poderá aumentar. E eu penso que os próprios estrategas... Mas isso devido ao cansaço do próprio nome Frelimo. Por exemplo, vejamos os cartazes e as bandeiras da campanha. Nyusi está muito notável, é muito notório na propaganda partidária. Os líderes é o único que tem camisa branca, tudo é vermelho. Exato. Para poder se destacar. Claro, porque tem melhores coreógrafos da própria campanha. Nas arruadas, ou seja, no contacto porta a porta, é evidente que os cabeças de lista, os chefes de brigada, enfatizam sempre, dão sempre grande ênfase ao seu candidato a presidente. Portanto, isto é deliberado, mas também é deliberado neste sentido. Nyusi pode reivindicar para si, a solo, todo o esforço de paz, todo o esforço que ele fez, mesmo em termos de política externa, de novas iniciativas, coisa que a Frelimo, não, para além de estar manchada pelos escândalos que antecederam a governação Nyusi, ao longo do mandato Nyusi, a Frelimo demonstrou ser um partido muito conservador e, num determinado momento, a hierarquia da Frelimo mostrou oposição, inclusivamente, às iniciativas de Nyusi. Ora, isso também tem um preço e eu acho que a Frelimo vai ser penalizada, não só penalizada em termos gerais por ser poder, mas também por todos os episódios que aconteceram ao longo da governação Nyusi. Analistas acreditam, por exemplo, que a Renamo irá ter resultados históricos em Nampula e Zambésia e um pouco na faixa litoral de Cabo Delgado, um pouco também a sul do Niassa. Tem a mesma percepção, Fernando Lima? Eu acho que vai ser exatamente isso. Toda a faixa Makua-Lomé, a Renamo vai ter uma muito boa votação, e depois toda a faixa costeira da Zambésia até Cabo Delgado, portanto apanhando a zona Lomé, Coti, Moani, toda essa zona claramente vai votar Renamo. O tema eleições vai voltar aqui nesta terça-feira, no dia da votação, onde vamos ter um programa nesta rádio especial eleições. Agora, Fernando Lima, vamos fechar com o último tema que tem a ver com os ataques em Cabo Delgado. A situação ganhou outras dimensões, com forças armadas a fazerem grandes ofensivas, até distribuíram pela primeira vez um comunicado com um vídeo em anexo, reivindicando sucessivas vitórias com chamados insurgentes. Isto acontece, Fernando Lima, depois da indicação que tivemos há algumas semanas da entrada no país de militares russos e o respectivo equipamento militar descarregado em grande escala na cidade de Nacala.
Bem, os militares Há uma russos, armação de causa e efeito. não sabemos bem, e inclusivamente as autoridades russas têm desmentido. O que não significa muito. O facto de não haver militares do exército russo, Pode haver mercenários. outro tipo de militares. Agora, os mercenários têm a designação de consultores Militares. de segurança, mas é um facto que há novo material de guerra em Moçambique. O próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique confirmou isso, e a ofensiva militar, se calhar tardia, tem a ver com o timing, como foi recebido o material, muito em cima das eleições, mas visa sobretudo tentar-se criar um clima de paz aparente, ou de áreas com mais estabilidade, para possibilitar que os habitantes de Cabo Delgado vão às urnas, porque uma grande abstenção na zona de Cabo Delgado claramente terá um preço político, porque mostrará que a violência jihadista nesta província está a ter os seus efeitos, nomeadamente sobre o eleitorado que não compareceu para votar. Portanto, penso que este era um dos objetivos, ou porque a ofensiva militar continua. Este é um dos objetivos da apresentação das Forças Armadas, que é limpar determinadas zonas. Quanto a mim, faz parte da intervenção, mas não é tudo que é necessário fazer para que a paz seja restabelecida em Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com muita atenção para o fim da campanha eleitoral, olhamos também para o que pode acontecer no dia 15, próxima terça-feira, 15 de outubro, quando 12,9 milhões de eleitores forem a votos. Eu sou Francisco Carmona e este programa volta na próxima sexta-feira, mas o tema eleições vamos continuar a olhar para ele na segunda e também no dia da votação, e vamos acompanhar todos o apuramento dos resultados nesta rádio. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.